Já tenho aqui na tela o Eduardo Araújo, que é especialista tributário, acompanha de perto toda essa repercussão e, inclusive, deve estar tendo muito trabalho, porque essa pauta econômica, tributária ali no Congresso Nacional realmente está pegando fogo. Eduardo, primeiro, bom dia, obrigada pela sua participação aqui conosco no Brasil Agora. Já pergunto, de cara, para a gente saber o que pode impactar na nossa vida do cidadão comum, a desoneração da folha de pagamentos. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Yasmin. Bom dia a todos. Confirmando, Yasmin, realmente há uma reviravolta grande para quem atua Sim. nesse setor, vai e vem de legislação e tem que estar sempre atento e acompanhando. Yasmin, o que impacta diretamente a vida do consumidor, de quem está lá na ponta na operação? São 17 setores que estão sendo, que essa mudança que está no Congresso, ela vai permitir que a desoneração não seja alterada em 2024, mas ela depois vai ao longo de 2025 a 2027, ela vai voltando ao sistema atual de cobrança, que faz um aumento do custo na folha de pagamento. E o que isso impacta a vida do cidadão? A gente teria que analisar por setor. Vamos dar um exemplo, um setor que é muito comum, construção civil. Então, se a Yasmin hoje pretende reformar o apartamento dela, ela vai contratar uma construtora. Hoje, nas regras atuais, a construtora, quando vai fazer esse serviço para a Yasmin, ela consegue ofertar um preço de serviço mais barato, porque o custo da mão de obra está mais barato para essa construtora, porque hoje existe a desoneração. Então, ela tem uma redução tributária e, obviamente, quando ela vai competir com outra empresa do setor, se as duas usam o mesmo benefício, elas vão sempre ter uma briga pelo preço. Quando a gente estiver falando lá em 2025, esse benefício cai um pouquinho, 2026 cai mais um pouquinho, e em 2028 ele acaba, então quem for contratar esse mesmo serviço lá em 2028 vai ter um aumento considerável no custo dessa prestação, porque vai ficar mais caro para esse empresário contratar um pedreiro, por exemplo. O imposto que ele vai pagar sobre o salário desse profissional vai ser muito mais elevado. E isso acontece em outros setores, como você pega tecnologia da informação, call center, alguns setores da indústria, comércio, que no total é uma lista de 17 setores, né, que são impactados por essa mudança tributária. Pois é, a gente vê que a gente já estava meio que acostumado. A gente, às vezes, não lida, né, diretamente com essas questões, mas, assim, o sistema tributário brasileiro já estava acostumado com a desoneração, porque ela estava valendo há algum tempo, né? E a ideia é que ela fosse prorrogada. Agora, o que eles estão tentando? Uma compensação, né, para essa desoneração, porque a equipe econômica do governo está dizendo que essa desoneração pode trazer muitos impactos. Na sua avaliação, como especialista, essas medidas para tentar compensar a desoneração podem ser realmente eficientes? Yasmin, lendo até o projeto que está lá, o projeto de lei que está na Câmara, a gente consegue ver a justificativa que alguns deputados comentam, que se a gente for avaliar decisões tributárias já que foram aprovadas e vitórias do governo em 2023, como voltar ao voto de qualidade do CARF, mudar as regras de subvenção, tributar offshore e mais alguns outros, isso representa para o governo indiretamente um aumento de arrecadação de 190 bilhões só na área tributária. Então, o que alguns congressistas estão dizendo? Que essa fonte de recursos ela já está lá. Ou seja, eu mantenho a desoneração porque por outras medidas que o próprio Congresso já permitiu que passe a vigorar no nosso ordenamento, já vai representar um fôlego tributário para o governo. Mas o governo entende que não, que na realidade aquelas medidas foram para sanar outros déficits do nosso orçamento fiscal e vem essa discussão que os congressistas têm que apresentar uma outra fonte de recursos. Então a gente tem aí essa discussão de o que realmente pode representar, compor essa perda tributária do governo, né? E um outro ponto importante, Yasmin, que é bom citar também, quando a gente fala principalmente dos setores de serviços, o principal contratante desses serviços de tecnologia, construção civil que eu comentei, é o próprio governo. Então, quando essas empresas prestam serviço para o governo, nas licitações, o que o governo faz? Ele não permite que a empresa tenha o ganho da desoneração, ele pede para que ela baixe o preço. Então, quando a gente fala que eu tenho um preço mais barato, não é só para a Yasmin. O próprio governo, quando ele for contratar esse serviço, ele vai, um STJ da vida, se ele for contratar uma construtora que é desonerada,
o custo de contratação dele também cai. Então, quando essa desoneração acabar, o contratante do Brasil, um dos maiores, se não o maior contratante, que é o governo, ele vai acabar pagando mais caro também para quando ele for contratar esse tipo de serviço. Isso é uma informação importante que a gente tenha conhecimento também. Eduardo, uma coisa que há um grande debate ali, e aí de repente você consegue dar um caminho, uma luz para gente, é a briga para dizer quanto a desoneração vai custar. Porque a equipe econômica fala em um valor e dentro do Congresso fala-se em outro valor. Há uma diferença de quanto isso vai custar se você conceder a desoneração para a nossa audiência acompanhar o raciocínio. Se você conceder a desoneração, você está deixando de arrecadar um valor. E esse valor que será deixado de arrecadar, isso não há uma unidade, né? Não há um número exato que vem da equipe econômica e também vem dos congressistas. Tem um motivo para se explicar isso? Está colocando na conta coisas diferentes, cada setor? Teve, no, salvo engano, no final de 23, início de 24, acho que um estudo do IPEA, que ele soltou uma matéria dizendo que o modelo de desoneração atual, aí ele tem a desoneração das empresas privadas e dos municípios. Ele representa uma perda de arrecadação para o governo federal de 25 bilhões de INSS, que impacta lá os recursos que vai para a Previdência Social. Esse é um cálculo macroeconômico do governo. Só que aí quando você vai para o Congresso, começa essa discussão. Olha, mas espera aí, ao mesmo tempo que você deixa de arrecadar, você também vai comprar mais, você compra mais barato esse serviço. Então, esse comprar mais barato tem que ser colocado na conta. Então, o governo, geralmente, por algumas instituições, não fazem esse cálculo, eles colocam só o que eu deixo de arrecadar, mas os congressistas, eles dizem, olha, tem que fazer esse cálculo sim. Com todos os contratos públicos que existem hoje com empresas, por exemplo, de tecnologia da informação, esse contrato ele vai ficar mais barato para o governo. Então, ele também vai ter uma redução de custo administrativo. Só que esse cálculo não se tem ele exposto de maneira clara para que se possa fazer essa compensação. Esse é o olhar macroeconômico. Quando você olha no olhar microeconômico dos empresários, o que a gente está dizendo? Se uma empresa que fatura aí 1 milhão e tem uma folha de pagamento de metade dela, 500 mil, ele deixa de pagar 20% sobre essa folha de pagamento, ou seja, a gente está falando de aí 100 mil reais de economia e passa a pagar, por exemplo, 4,5% sobre o faturamento. Então ele vai passar a pagar um pedágio de 45 mil. Então ele tem uma economia aqui de 55 mil reais. Esse é o olhar micro. Aí o governo pega esse olhar micro, deve aplicar esse cálculo para todos os setores e chega nesses 25 bilhões, tirando ali um pedaço do município. Mas existe sim igual você falou, critérios diferentes para se mostrar qual é o impacto efetivo na conta do governo.